Ah, um rápido índice para a gente saber quais são os tópicos que nós iremos abordar, tá? Especificamente aqui nesse webinário sobre esse sistema afetivo. O primeiro fazendo uma introdução que eu acho bastante cara, dado que o maior público que se interessa pela neurociência afetivo é especificamente os psicanalistas, os terapeutas, tá? Então, eu vou tentar evidenciar nessa primeira introdução, nesse primeiro momento dessa explanação, por que reconhecer, compreender e entender que o desgaste agora é considerado um afeto fundamental, um afeto dentro do campo da neurociência afetiva, é relevante para nós enquanto psicanalista. Por que isso modifica a nossa prática clínica e traz uma responsabilidade ainda maior. Deixa eu silenciar aqui o microfone, que tem um microfone. Pessoal, tem microfones abertos, por gentileza. Tá. E por que ele traz uma responsabilidade ainda maior, no sentido de que existe mais um afeto para nós conseguirmos mapear, observar, dominar dadas as bioquímicas cerebrais, dado as estruturas cerebrais que correspondem especificamente a esse afeto. Ou seja, é mais um afeto que nós devemos dominar, conhecer e perceber que ele traz uma representação possivelmente maior do que qualquer outro afeto quando a gente fala de patologia, quando a gente fala de sintomas e quando nós falamos de desvio homeostático. Segundo ponto, iremos falar por que especificamente que esses afetos correspondem agora a uma revisão bastante cara dentro da área da psicanálise, que é o conceito especificamente de pulsão. Ou seja, à luz das metodologias neurocientíficas, nós estamos estudando as teorias do Freud, e esse estudo nos levou a confirmar a existência, um mapeamento neurobiológico daquilo que o Freud chamou de pulsão. Isso corresponde como comportamento, isso corresponde como neuroanatomia, isso corresponde como bioquímica e fisiologia, ou seja, as características daquilo que o Freud chama de pulsão, que é uma demanda especificamente do corpo à mente, devido à sua ligação, corresponde ao que é o conceito de um afeto, que é uma energia, uma força motivacional que leva o indivíduo a se relacionar com o mundo, que leva o indivíduo a buscar o mundo. Não acaso, esse mundo às vezes é tóxico, esse mundo às vezes é sujo, esse mundo às vezes fere os nossos conceitos de superego. Se esse mundo fere os nossos conceitos de superego, mas é somente nesse mundo que nós podemos atender às nossas necessidades, é preciso conviver com elas, é preciso lidar com elas, é preciso gerenciá-las. À medida que nós não conseguimos fazer isso psiquicamente, isso vem como um comportamento físico, um trabalho no mundo externo para restaurar uma homeostase interna. Isso é o conceito básico do desgaste. Depois falaremos sobre o afeto fundamentais dentro especificamente dessa neurociência afetiva, lembrando para vocês que eu já falei bastante de afeto, já entrei bastante em cada um dos 7 afetos que nós já temos mapeado, mas por que agora a gente tem um olhar diferente para a prática baseada em psicanálise, quando nós temos esse empréstimo significativo da neurociência afetiva para a psicanálise? Lembrando que quando o Punxsutaul fez o mapeamento dos sistemas afetivos, o Punxsutaul sequer conhecia a teoria do Freud, o Punxsutaul sequer conhecia o que era a psicanálise. Posteriormente, numa apresentação, na divulgação do livro, o Punxsutaul tem o seu primeiro contato com o Mark Solms, e nesse primeiro contato, o Punxsutaul percebe que ele estava, na verdade, fazendo a comprovação de uma instância, de uma estrutura biológica que já tinha sido descrita por um autor, um psicanalista chamado Sigmund Freud, ou um neurologista, que mapeou, teorizou essas pulsões a partir de um olhar clínico, de uma pesquisa psicológica. Já a pesquisa do Punxsutaul é fundamentado no material mecanicista, no material biológico e fisiológico. Quando essas duas disciplinas se unem, a psicanálise empresta muito convidativamente à neurociência afetiva a subjetividade, e a neurociência oferece, de forma bastante simbólica, à psicanálise o materialismo, a mecânica para pesquisar os dados biológicos que o Freud teorizou a nível psicológico. Depois disso, nós vamos entrar, então, nas evidências específicas desse desgaste, desse nojo, desse comportamento aversivo a alguma coisa, num contexto mais pré-histórico.
percebendo que esse comportamento, essa emoção ou esse afeto estava presente mesmo nos tempos mais remotos, no tempo em que o nosso ego não era tão desenvolvido, no tempo que o nosso neocórtex não tinha tantos valores morais. Ainda assim, esse desgaste já estava lá. Ainda assim, esse nojo já era presente quando não se tinha dentro da própria cultura uma ideal, um nome que se dava a nojento, a errado, ao aversivo. Ou seja, se ele é um afeto, ele não depende da cultura, ele é sofisticado, ele é refinado, mas ele não depende e não existe por causa da cultura. Depois nós vamos entrar especificamente nos 7 critérios primários, ou seja, aquilo que o Punxsutaw diz. Tudo aquilo que nós chamamos de afeto precisa corresponder a 7 critérios básicos. Esses critérios fundamentam aquilo que nós dizemos do porquê ele é um afeto. Por que que ele é parte de um processo evolutivo? Por que que ele estava presente há 500 milhões de anos atrás e continua presente hoje? Porque ele é um afeto, porque ele é essencial para a nossa sobrevivência. O termômetro que sinaliza para nós se o que nós estamos fazendo, se a relação que nós estamos tendo é benéfica, é satisfatória ou, de certa forma, é prejudicial para a nossa sobrevivência, nos retirando da homeostase. Depois entraremos no medo, especificamente sem objeto. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender. Eu acho que esse medo não faz parte desse tópico, mas eu vou pular ele porque eu acho que ele não faz parte, porque ele ficou de uma outra aula. Depois nós vamos entrar no desgaste, então, como um afeto. Ok, nós atravessamos o contexto histórico, entendemos por que é relevante para a psicanálise, por que se atualiza como pulsão, por que dialoga com a neurociência afetiva, atendeu os 7 critérios de uma forma totalmente evidente, e agora nós, então, intitulamos e reconhecemos o desgaste como, então, um afeto. Ele é um afeto primário. Passamos, então, de 7 afetos fundamentais para 8 afetos fundamentais. 8 afetos que corroboram para a existência do organismo dentro da sua homeostase. Entendido isso, que ele agora é um afeto, vamos recapitular um assunto que alguns de vocês já têm bastante domínio sobre o que é um afeto. Já que o desgaste é um afeto, nós temos os outros 7 afetos, agora temos 8. O que é um afeto? O que configura um afeto? O que eu sei que é um afeto e o que não é um afeto? Além dos critérios que a gente já vai ter passado. Depois falaremos sobre para que servem esses afetos. Se eles existem, se eles foram selecionados pelo processo evolutivo, eles têm uma razão de ser, eles têm um objetivo. E qual que é a função desses afetos? Especificamente, né, de todos os afetos. Não o contrário, também iremos entrar dentro do próprio desgaste. Depois, uma resposta biológica universal. E aí eu estou falando especificamente que o desgaste, nesse sentido, ele é uma proteção, ele cumpre um papel de nos manter dentro da homeostase universal. O que significa que em qualquer cultura, ainda que culturalmente o seu conceito do que é nojento, do que é errado, do que é aversivo, do que é incorreto, seja impactado pelo ambiente, pela cultura, pela sua subjetividade, o nojo é uma característica que atende aquilo que a subjetividade diz para o indivíduo que é nojento, que é aversivo. Significa que o que é nojento para mim no Brasil não é o que é nojento para alguém lá na China. Mas o nojo existe tanto no Brasil como existe na China. Os gatilhos que vão desencadear o comportamento moral de nojo, social de nojo, no Brasil são distintos do que é na China. Mas a nível biológico, o que o meu organismo combate como nojo, como disfuncional, como patógeno, é o que o organismo de qualquer chinês, de qualquer cultura, em qualquer lugar, combate como patógeno, como disfuncional, como nojento. Então, passamos especificamente dessa resposta biológica universal e saímos do biológico para o social, ou seja, aquele processo que eu disse que o lust correspondeu a dar origem ao care, acontece especificamente com o nojo utilizando a mesma estrutura. Então, o disgust deixa de ser apenas algo que luta contra aquilo que é aversivo a nível fisiológico, patógeno, e começa então a culturalmente se refinar, se desenvolver, aprender novas coisas, novas experiências, novas instâncias, novas circunstâncias que vão gerar esse nojo. E são diferentes para cada indivíduo. Então, o que gera medo em um paciente é totalmente diferente do que gera medo no outro se a gente está falando de conceito moral.
Mas se a gente está falando de conceito a nível biológico, é semelhante. Mas se essa experiência, se o que o nojo vai ter medo, vai tentar se defender, vai dizer que tira ele da homeostase, é estritamente subjetivo, cultural, significa que a cultura precisa ser considerada para eu avaliar aquilo que gera nojo no paciente, aquilo que gera aversão do paciente, aquilo que retira ele da homeostase. Então, o nojo, ele é uma tentativa de restaurar a ordem psíquica. Ele é uma tentativa de restaurar a homeostase do indivíduo. Assim como o medo, como a raiva, como o care, como o panic grief, tudo isso são necessidades que são sinalizadas quando nós saímos da homeostase dentro de uma relação, dentro de um ambiente, numa sociedade. O desgaste cumpre o mesmo papel, mas ele deixa de cumprir esse papel a nível apenas fisiológico e passa também a cumprir esse papel a nível moral, a nível cultural. E é isso que nós precisamos ficar atento, porque na clínica, no discurso do paciente, ele se apresenta de forma simbólica. Nem sempre é direto, nem sempre é claro, tá? Para entender especificamente isso, eu vou convidar vocês a entender o que nós, clínicos, que estamos atendendo o paciente, olhamos para entender se esse desgaste sinalizado, ativado nesse paciente, se esse comportamento compulsivo, toque, etc., corresponde a uma tentativa desse paciente no mundo externo a restaurar a sua homeostase. Homeostase essa que é interna, que é psíquica. Ou seja, se eu não consigo restaurar as minhas necessidades a nível psíquico, eu consigo paliativamente resolver esse conflito, resolver essa homeostase, enganar essa necessidade, à medida que eu me comporto como o nojo pede para eu me comportar. À medida que eu consigo organizar, limpar no mundo externo que eu não consigo organizar, limpar, estruturar e entender a nível psíquico. Basicamente é isso. Depois, fechamos com as conclusões, onde vocês poderão trazer alguns pontos, algumas considerações, fazer algumas perguntas. Entendemos isso, que lá na pré-história, nos neandertais, o desgaste já estava presente. Existe seleção de alimentos, existe especificamente um ritual de enterrar os seus mortos, os cadáveres, e existe especificamente uma pintura, um registro do cotidiano da sociedade nas cavernas, as pinturas rupestres, e elas não representam algo que seja nojento no sentido biológico, no sentido fisiológico, mas para nós, hoje, na cultura que nós temos, com os valores que nós temos, aquela cena representa algo que vai contra o nosso pudor, contra a nossa cultura, contra a nossa moral, contra os nossos princípios. Ou seja, o que gera nojo hoje em nós não está preso estritamente no que gerava nojo nos nossos antepassados há 100 mil anos atrás. Mas o desgaste ou o sistema neurobiológico que está aqui hoje cumprindo esse papel moral e também biológico, é o que cumpria a mesma estrutura que cumpria esse papel apenas biológico naquele tempo. Tá? Compreendido isso agora, então, vamos pegar esse desgaste, que a gente já tem esse relato histórico dele, e vamos comparar esse sistema com esses 7 critérios que o Panksepp estabeleceu. O Panksepp, nos seus livros, nas suas pesquisas, ele vai dizer só pode ser considerado um afeto primário ou uma emoção primária aquilo que corresponder a esses 7 critérios que foram minuciosamente testados, comprovados e atendido por todos os outros 7 circuitos emocionais. Por isso, e aí ele buscou muitos outros sistemas e não encontrou. E é interessante porque o Panksepp, poucas pessoas sabem, mas o Panksepp já tinha tentado estudar o sistema desgaste. O Panksepp já teria teorizado que o desgaste também era uma emoção primária, um afeto. Mas o Panksepp não conseguiu comprovar isso. Ele não conseguiu estudar isso porque lá em 1900, 2000, não havia essas possibilidades tecnológicas. Em 2012, 2013, ele vai concluir a existência e a confirmação dos últimos afetos, play, etc., não existiam as possibilidades que nós temos hoje. E aí, os autores do artigo que tiveram o desgaste como proposta vão até dizer que o Panksepp pesquisou sistemas afetivos em camundongos. E camundongos não sentem nojo. Camundongos não vomitam. Camundongos não sentem ânsia.
Camundongos não têm esse sistema de vomitar alguma coisa que eles comeram. Isso é humano, isso é mamífero, mas isso não está nos camundongos. Então, não seria possível, de certa forma, testar essa hipótese nos camundongos. Se eu testei nos humanos, testei nos outros seres humanos, mas não consegui encontrar esse mesmo comportamento no camundongo, não atendeu o critério, um dos critérios que está em todos os mamíferos. Então, desgaste não é. A evolução trouxe a possibilidade de fazer isso e você injetar substâncias específicas que faz aquela região, aquele circuito emocional responsável pelo nojo, se hiperativar no rato. Então, hoje nós conseguimos fazer isso com mapeamento cerebral. No tempo do Pixel, no máximo o eletrodo, tá? Falando um pouco mais sobre isso, os 7 critérios, então, teriam que ser atendidos estando presente lá nos animais e testados, etc., diversas vezes apresentando o mesmo comportamento. Os 7 critérios são, eles têm que ter um lugar no cérebro, eles precisam acontecer automaticamente, tem uma expressão própria, uma fisionomia, um comportamento, uma substância química do próprio corpo, ou seja, isso precisa ser usado do próprio corpo, não pode ser gerado porque eu injetei uma substância externa. Existe em vários animais, ou seja, tem que estar presente de preferência em todos os mamíferos, pode ser aprendido, ou seja, ele nasce primitivo, mas ele vai se refinando com o convívio com a sociedade, etc. Depois, ele precisa ajudar na homeostase, ou seja, ele precisa ajudar na sobrevivência. Esses são os 7 critérios. Se você testa qualquer uma emoção que você acha que pode ser primária, e aí até eu diria, a ansiedade atende a esses 7 critérios? Como que a ansiedade atende a esses 7 critérios? Porque a ansiedade tem um viés muito subjetivo. Animais mais primitivos não experimentam ansiedade. Animais, eles migram do medo para a raiva com muita facilidade. Mas esse estágio de ansiedade, ele não é do mamífero, ele é do humano. Alguns animais começam a desenvolver isso, mas ela não é uma emoção primária, tá? Por quê? Porque ela não atende sequer 4 dessas necessidades aqui, desses critérios estabelecidos. A gente vai passar por cada um desses critérios, então.